Por esse caminho, muitos peregrinos chegam a Fátima. A tradição de peregrinar a lugares santos é uma prática milenar e simboliza a igreja peregrina neste mundo rumo ao Senhor. Neste Canção Nova Notícias Portugal de final de ano, faremos uma retrospectiva de 2022, os principais acontecimentos e passos da igreja em Portugal e da gente desta terra. A Igreja Peregrina prossegue anunciando a cruz e a morte do Senhor até que Ele venha, mas é robustecida pela força do Senhor ressuscitado. Assim define a Constituição Apostólica Lumen Gentium sobre o povo de Deus que caminha nesta terra. Uma trajetória vivida em Portugal neste ano. Isto recorda também o lema da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, e os passos da grande peregrina do Senhor. Maria levantou-se e partiu apressadamente. De todo o mundo para este lugar, partimos, voamos, chegamos aqui. Cada trecho desse versículo expressa momentos deste ano. Os devotos da Senhora mais brilhante que o sol voltaram à Cova da Iria para as peregrinações internacionais aniversárias, com o programa habitual de antes da pandemia. No santuário, um ano de celebração do centenário do jornal Voz da Fátima. Na última peregrinação do ano, uma grande notícia. No dia 13 de outubro foi entregue ao Vaticano a biografia de Irmã Lúcia. Após análise por um grupo de teólogos, a serva de Deus poderá ser declarada venerável. No Carmelo de Coimbra, onde viveu a religiosa, avanços na constituição do Arquivo da Vidente. 25 anos de padre, Deus presenteou com a TV Canção Nova. Foi uma demonstração assim maravilhosa, maravilhosa. Deixa eu dizer, é como se Deus dissesse: olha, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e olha, eu fui fiel no pouco mesmo. A família Canção Nova deu adeus a um grande devoto de Maria. O fundador da comunidade, Monsenhor Jonas Abib, faleceu no dia 12 de dezembro, festa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Profeta, um apóstolo, um santo. E porquê? Porque todos são santos, mais ou menos. O padre Jonas é um santo. Será canonizado mais tarde. A canonização não é santificação, porque se não for santo não é canonizado. E a paixão pelos jovens, de uma maneira geral, o sentido comunitário, até por ter sido de uma congregação religiosa, estar ao serviço da Igreja, que é uma sociedade. Depois esta abertura pneumática, carismática, e, vamos dizer, num resumo, a ficha pessoal do meu amigo, que eu admiro, Jonas Abib. Eu recordo que o padre Jonas, não é que parecesse uma criança, mas a sua juventude carismática veio ao de cima, por osmose. E então, diante da mãe, da imagem da capelinha, na abertura ao Espírito Santo, abrindo o horizonte da comunidade Canção Nova. Porquê? Porque já não é só brasileira ou só portuguesa, já está em muitas nações ou estados independentes. Eu peço a Deus que nesta partida do Monsenhor Abib do meio de nós, que Ele faça frutificar as sementes de vida, de Evangelho, as sementes do mundo novo que Ele lançou a esta terra, e que vocês continuem a difundi-las e a fazê-las crescer e gerar para a criação de um mundo melhor. Damos graças a Deus por isso, por aquilo que foi semeando por aqui nesta altura, por aquilo que foi fazendo ao longo da vida e que nos deixa como mensagem e como herança. E essa herança, particularmente naquilo que diz respeito à comunicação dentro da Igreja, ao anúncio do Evangelho e da Boa Nova nos tempos de hoje, é algo que não só que nasce no Brasil, mas que aqui em Fátima tem encontrado um eco muito significativo. Foram 3 dias de velório com a presença de milhares de fiéis, religiosos, sacerdotes
e bispos na sede da comunidade em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. De todo o mundo para este lugar, partimos, voamos, chegamos aqui. Pastores e o povo de Deus levantam-se e vão em ação. A Conferência Episcopal Portuguesa tomou decisões importantes na questão dos casos de abusos contra crianças e adolescentes, formando a Comissão Independente de Estudos e as comissões diocesanas. A todas e a todos que ao longo destes meses ousaram dar voz ao silêncio e que continuam a merecer o anonimato que pediram e o total respeito pelo seu sofrimento. É a essas pessoas que devemos, sem qualquer dúvida, a possibilidade deste estudo e a caracterização possível do que em parte aconteceu no campo dos abusos sexuais de crianças por membros da Igreja Católica. Porque essas pessoas têm rosto, voz e nome e não são apenas um número indistinto, é claro que é por elas que também hoje aqui estamos. A guerra que ainda assola a Ucrânia já deixou mais de 7 milhões de refugiados e 6 milhões e meio de deslocados internos. E o continente europeu sente as consequências econômicas e sociais, além daquelas da pandemia. Em Portugal, presenciou-se uma avalanche de solidariedade por parte da população, instituições civis e religiosas. Tivemos que ir ajudar a descarregar caminhões, a organizar o que é comida, o que é roupa, o que é produtos para bebés. E o trabalho não para, é 24/24 e eles estão a ficar desesperados, precisam de ajuda. Nem consigo falar, fico emocionado. É muito importante porque é uma maneira de lutar sem ter de pegar numa arma. Nós, os voluntários, para vir para aqui passar uma semana ou o que seja, trouxemos uma mala mais, ou há pessoas que vieram com duas e é uma mala mais os sacos de cama, mais isto, mais aquilo. E só viemos passar uma semana e eles chegam à fronteira com uma mala, provavelmente para o resto da vida, ou sabem lá há quanto tempo. Na Capelinha das Aparições, em comunhão com o Papa Francisco, o legado pontifício cardeal Konrad Krajewski presidiu a consagração da Rússia e Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Portugal acolhe mais de 10 mil ucranianos refugiados após quase um ano de guerra. As pessoas deslocadas são continuamente foco de atenção de organismos, como a Obra Católica Portuguesa de Migrações e de orações por parte do povo português e de ucranianos que já vivem em Portugal. Com as memórias de Irmã Lúcia, tanto em ucraniano como em russo, o capelão dos ucranianos em Lisboa enfatiza o poder da oração. O meu povo já passou por muito. Já muitos anticorpos são criados. A guerra não começou há 2 meses, ou 1 mês e meio, ou em abril do ano passado. A guerra já começou há 8 anos, na minha terra. E havia outras. Geórgia, Síria, como os pacificadores, ou como aqueles que usam máscara de pacificadores. Nosso Senhor é maior do que isso tudo. E estes apoios todos fazem uma rede, juntamente com a oração, fazem uma rede, não só cá em Portugal também, graças a Deus, mas pelo mundo fora. Isso faz imensa diferença. O desafio de mudar a economia mundial, as relações políticas e sociais, é reconhecido pelas lentes que registram desejos de fraternidade humana. Temática presente no trabalho do renomado fotógrafo Steve McCurry, cuja exposição Icons está patente até 22 de janeiro, em Lisboa. Lutas pela vida em todas as suas dimensões. O país acolheu representantes do movimento internacional 40 Dias pela Vida e o ano termina com a aprovação do novo texto sobre a despenalização da eutanásia. O diploma seguiu para o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que poderá promulgar, vetar ou enviar para o Tribunal Constitucional. Confiamos que não passará no Tribunal Constitucional e, por isso, a questão não acaba hoje, a questão irá continuar nos próximos meses e temos confiança de que, mais uma vez, esta lei iníqua será derrotada. Contudo, a votação de hoje, a aprovação de hoje de uma lei num Parlamento que recusou ouvir os especialistas, que recusou ouvir o povo, dá um sinal negativo para aqueles que em Portugal hoje estão em sofrimento,
que ficaram a saber que a maioria dos deputados não tem interesse em cuidar do seu sofrimento. Tristeza por viver num país onde 70% da população não tem acesso a cuidados paliativos. Num país que é o país da Europa que menos investe no apoio aos idosos. Num país onde o Serviço Nacional de Saúde está em ruínas, onde o acesso a cuidados de saúde básicos é cada vez mais difícil e onde começa a ser complicado até mesmo o acesso às urgências. E os mesmos deputados, que nos últimos 6 anos se têm demonstrado absolutamente incapazes de resolver estes problemas, voltam uma vez mais a aprovar a morte a pedido. No episcopado português, nomeações e novos horizontes. Dom José Ornelas assume a diocese de Leiria Fátima. Dom José Cordeiro torna-se arcebispo de Braga, que recebe um novo auxiliar, Dom Delfim Gomes. Dom Armando Esteves Domingues foi nomeado para a diocese de Angra e sua entrada será 15 de janeiro. Mudanças também para o cardeal português que vive em Roma. O Santo Padre designou Dom Tolentino Mendonça como prefeito do novo dicastério para Cultura e Educação. 2022 também foi de despedidas, com a morte do bispo auxiliar de Lisboa, Dom Daniel Henriques, e do emérito de Angra, Dom Antônio de Souza Braga. Em Beja, as comemorações dos 100 anos da entrada de Dom José do Patrocínio Dias na diocese, após cerca de 15 anos sem um bispo. Um contexto, na época, desafiador de penúria material e espiritual na região e de manifestações republicanas. A seguir, no próximo bloco, a expectativa de partir apressadamente rumo à Jornada Mundial da Juventude e Sínodo dos Bispos.